Fala família Visão Raio-X, se você está nesse vídeo aqui, você quer saber se o Ozempic pode afetar a sua visão. Será que eu vou ter que escolher entre enxergar ou perder peso ou controlar meu diabetes? Será que é isso mesmo? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas que precisam assisti-lo como você. Eu não vou explicar aqui detalhadamente como o Ozempic funciona, porque aqui é um canal de oftalmologia. Mas de maneira geral, ele vai reduzir o nível de açúcar no seu sangue. E por que isso importa para os olhos? Isso importa porque existe uma estrutura aqui dentro do nosso olho que vai ser influenciada pelo nível de açúcar no nosso sangue. Essa estrutura é o cristalino, que é como se fosse a nossa lente natural do olho. Ela é responsável por fazer a convergência dos raios de luz que entram no olho e serão focados aqui na retina, no fundo do olho. Então, quanto maior o nível de açúcar no seu sangue, maior será o poder de refração, de convergência dos raios de luz do cristalino aqui dentro do olho. E isso faz com que pacientes que estão com açúcar muito alto tenham um aumento da miopia, geralmente. De maneira que até mesmo pacientes que não possuem miopia possam passar a apresentá-la devido ao açúcar alto no sangue. Por isso, quando você tem diabetes e vai fazer um exame oftalmológico, é muito importante, antes do seu exame, medir como está o nível da glicemia, do açúcar no seu sangue, porque o exame pode acabar ficando errado devido ao açúcar muito alto no sangue. E quando o açúcar baixa muito, como acontece nos pacientes que usam Ozempic, mesmo pacientes que não tenham diabetes acabam tendo uma diminuição do nível basal de açúcar no sangue. E isso vai alterar o funcionamento do cristalino. De maneira que um paciente que tenha miopia pode ter a sua miopia reduzida pela diminuição do poder de refração do cristalino. Já para um paciente que tenha hipermetropia, a diminuição do açúcar no sangue pode levar a um aumento da hipermetropia. É importante você entender que esses efeitos induzidos pelo Ozempic no seu cristalino são efeitos temporários que tendem a normalizar após cerca de 3 a 4 meses. Já para os pacientes que apresentam retinopatia diabética, que são alterações induzidas pelo diabetes aqui no fundo do olho, esses pacientes, após iniciar o uso do Ozempic, podem experimentar uma piora inicial na retinopatia diabética. Por que acontece isso? Já que o diabetes está sendo melhor controlado. Não deveria melhorar a retinopatia diabética, doutor? O seu raciocínio está certo. Porém, acontece que a nossa retina lá no fundo do olho, ela meio que fica viciada no açúcar alto. E quando ocorre a redução de açúcar no sangue pelo uso do Ozempic, é como se chegasse menos energia aqui no fundo do olho do que a retina está acostumada com o açúcar alto no sangue. A última alteração que eu vou falar que o Ozempic induz no olho é a mais polêmica de todas e a mais preocupante. Um estudo feito na Dinamarca com pacientes portadores de diabetes e obesidade em uso de Ozempic associou o uso de Ozempic a um aumento do risco desses pacientes desenvolverem uma doença no nervo do olho, chamada neuropatia óptica isquêmica anterior, da forma não arterítica. Mas o que é isso, doutor? Basicamente, é como se tivesse uma redução do fluxo sanguíneo para o nervo do olho, de uma maneira que acontece uma isquemia, ou seja, uma falta de oxigênio no nervo, levando esse nervo a um sofrimento extremo e uma redução acentuada da visão. Nos pacientes com diabetes que usavam outras medicações diferentes do Ozempic, o risco de desenvolver a neuropatia óptica foi de 1,8%. Já nos pacientes diabéticos que utilizavam o Ozempic, esse risco foi de 8,9%. Ou seja, tem um risco cerca de 4 vezes maior de desenvolver a neuropatia óptica isquêmica anterior
nesse estudo de pacientes que usam o Ozempic com diabetes comparado com pacientes que não usam o Ozempic, usam outras medicações e também apresentam diabetes. Já no grupo de pacientes portadores de obesidade, no subgrupo que usava outras medicações para emagrecer, o risco de desenvolver a neuropatia óptica foi de apenas 0,8%. No grupo dos pacientes obesos que utilizavam Ozempic para emagrecer, um percentual de 6,7% desses pacientes apresentaram a neuropatia óptica isquêmica anterior. De maneira que o risco de desenvolver a neuropatia foi 7 vezes maior nos pacientes que utilizavam o Ozempic quando comparados com pacientes que usavam outras medicações para emagrecer. É importante frisar que esse estudo feito na Dinamarca que eu comentei agora carece de confirmação através de outros estudos. Então não é para tomar isso como uma verdade absoluta, mas é algo que precisamos ficar atentos. Então, se você vai começar a usar o Ozempic, eu aconselho que você faça uma consulta com um oftalmologista antes de iniciar o uso e fazer uma consulta trimestral com um oftalmologista enquanto estiver sob uso do Ozempic. E ao menor sinal de diminuição da sua visão, vá correndo para o oftalmologista, pois isso pode fazer a diferença entre você voltar a enxergar e nunca mais voltar a enxergar. Agora que estamos chegando no final do vídeo, eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual dessas 3 alterações no olho que eu comentei aqui no vídeo mais te preocupou. Se esse vídeo foi interessante para você, já se inscreve em nosso canal e compartilha com outras pessoas que você conhece que também utilizam o Ozempic.